One Piece tá cada vez mais próximo da reta final. As proporções que essa história estão tomando são surreais, e daqui pra frente não tem como não ficar ainda maior. Vegapunk é um grande mistério que todos estávamos esperando, e em poucos capítulos ele já esquentou o grande mistério mais esperado dessa história, que é o Reino Antigo. E com esse vídeo estaremos a mais um passo de descobrir o grande mistério dessa história. Preparem-se e vamos para mais uma análise de capítulo, um capítulo lendário. Eu sou o Léo, vocês estão no canal Supernovas, e bora direto pro vídeo. Entre as reações de surpresa dos Mugiwaras, começamos um dos diálogos mais importantes de toda a obra até esse momento. Vegapunk Shaka continua explicando aquilo que trouxe no capítulo passado sobre o tal reino avançado daquele tempo, os 900 anos atrás. Porém, diferente do que imaginávamos, ele levantou isso como uma hipótese, embora seja muito mais real do que ele imagina. Shaka Vegapunk diz ter conhecido um arqueólogo no passado e que encontrou uma certa máquina datada no período do século perdido. Obviamente, essa máquina é extremamente futurista, senão ele não ia estar citando isso. Robin pergunta sobre essa tal máquina e ele toca em um dos assuntos mais pesados da história de One Piece, o massacre de Ohara. Shaka nos conta aquilo que até já sabemos, que há 22 anos atrás Ohara foi destruída por ter encontrado evidências daquele tal reino antigo, e que a tal história do século em branco é a guerra entre os 20 reinos e o tal reino esquecido e avançado. Essa história claramente foi apagada para que não houvesse nenhum vestígio, e esse é o motivo pelo qual Ohara foi destruída. Um detalhe muito interessante antes da gente continuar aqui, é que Oda deixa bem claro algo que às vezes nos passa batido na obra, o quanto os Mugiwaras não sabem sobre o plot principal da história. Pra nós, essa história do Reino Antigo já é muito conhecida e de alguma forma soa até natural quando ela é citada no mangá, mas os Mugiwaras não faziam ideia sobre isso, mesmo eles sendo os protagonistas da história. Os personagens mais próximos de descobrir a verdade são os que não estão nem aí pra isso, e me faz até perguntar qual vai ser a reação do Luffy quando eles chegarem em Laugh Tale. A surpresa deles é muito engraçada e curiosa de se ver, mas Sanji logo se dá conta de que qualquer um que saiba disso, e Vegapunk conclui, é eliminado da face da Terra. O Sop até se arrepende de ter ouvido, e temos um alívio cômico em relação a isso, mas então o diálogo continua, e Shaka chega a uma conclusão perguntando a Robin se isso é uma boa hipótese, as ações do governo não seriam uma confirmação, e é exatamente isso. Robin sabiamente não entrega tudo pra Vegapunk e é sagaz em perguntar se, já que ele é do governo mundial e de um escalão tão alto, como ele não saberia disso. Mas claramente, mesmo sendo filiado ao governo, tentar tocar nesse assunto seria uma eliminação imediata pro Vegapunk. E isso nos faz acreditar que esse possa ser o motivo pelo qual a CP0 tá sendo encaminhada atrás da cabeça dele. O mesmo vale pro diálogo entre Vegapunk e Dragon no comecinho desse arco. Eu vou morrer em breve, Dragon. O próprio encontro com Luffy e com Robin pra tratar desses assuntos já é um motivo pra sua eliminação e ele sabe disso. E é aqui quando Robin pergunta para Vegapunk como ele tem essa tal hipótese se todo esse conhecimento vinha dos estudos de Ohara. Vegapunk então fala a frase mais incrível desse capítulo, que carrega o título e que me arrepiou demais: a determinação de Ohara vive. Vegapunk Shaka continua contando aquilo que em suma nós já conhecemos, o fatídico dia da destruição de Ohara e a fuga da garota demônio sobrevivente. O cientista também conta que conheceu Clover há anos atrás e que foi deixar flores pro seu antigo amigo na terra morta de Ohara. E então vemos Clover mais novo e como Ohara começou a existir. Oda é incrível na criação da narrativa de uma história. Simplesmente Clover, um personagem que apareceu por pouco tempo na trama, tem um desenvolvimento incrível e é extremamente importante pro enredo principal do mangá. Suas aventuras, sua coleção de livros, os documentos históricos, tendo várias cópias dos poneglyphs conseguindo por onde passava. Essa é uma história de um personagem sensacional que mostra que ele faz jus ao título que levava, o maior historiador do mundo. A sua descoberta não foi algo do dia pra noite, mas de uma longa aventura junto de outros fascinados pela história como ele. E assim como conclui Vegapunk, foi assim que Ohara se estabeleceu como o santuário da arqueologia, afinal todos esses amantes da história se reuniram nesse lugar. Depois de muitos anos e milhares de teorias, finalmente descobrimos qual foi o destino dos livros que foram salvos no rio de Ohara. Cada detalhe desse mangá é importante, o Eiichiro Oda é simplesmente um maluco, cara. Assim como vimos naquele flashback, os marinheiros que estavam no que restou de Ohara ignoraram os livros que estavam ali. E há até um paralelo muito interessante entre Ohara e o Reino Antigo. Os dois tiveram a mesma atitude, onde sabendo que morreriam, deixaram um registro da sua história vivo. Vegapunk então entendeu a vitória de Ohara e não poderia deixar de chorar com isso, como ele mesmo diz. Vemos um trecho da despedida de Robin da sua mãe, onde ela diz que a história é o tesouro da humanidade e não tem como não se emocionar. Isso complementa o pensamento de Clover. Independente do que aconteceu no passado, a humanidade não pode ignorar a sua história e buscar fazer diferente no futuro. A mensagem que One Piece passa é absolutamente incrível.
Vegapunk tentou preservar o conhecimento em Punk Hazard, mas ele próprio chegou à conclusão de que se fizesse isso acabaria pondo tudo em risco, o que é bem óbvio porque Punk Hazard também é num lugar controlado pelo governo mundial. Então é nesse momento que o capítulo simplesmente foi de explodir a cabeça de qualquer um e se tornou um dos melhores capítulos até hoje. Primeiro vemos Vegapunk mais novo e com a cabeça enorme diante do rio onde os gigantes estavam levando os livros que restaram de Ohara. Esses gigantes têm a mesma aparência dos gigantes dos piratas do Hyrule, que são da frota do Chapéu de Palha e estão claramente aliados ao Luffy. Isso implica dizer que em Elbaf não só encontraremos essa biblioteca, como só encontrará Robin e os gigantes serão aliados do Luffy. Olhe como é conectar perfeitamente uma narrativa, simplesmente absurdo. Mas continuando, antes de seguirmos com o flashback, preciso comentar sobre a aparência do Vegapunk de 22 anos atrás. Ele tem uma cabeça extremamente longa e tem a cara do Einstein, mas vamos comentar sobre isso mais à frente. Essa cabeça apareceu muito antes do mangá e sabem aonde? No lugar que temos que citar em quase todo o vídeo desse canal, as histórias de capas do Enel. Observando o símbolo na cabeça dos piratas espaciais e na própria cabeça daquele que é o líder deles, observem o símbolo na cabeça dos piratas espaciais e na própria cabeça daquele que é o líder deles. Vegapunk é extremamente conectado com a lua e isso já tá mais que claro e a gente já falou diversas vezes aqui no canal. Tsukimi é um homem que apareceu criando robôs autômatos iguais aos robôs que já existiam na lua, e esse professor Tsukimi vivia na terra natal de Vegapunk, a ilha Karakuri. Essa tecnologia é uma tecnologia do reino antigo que Tsukimi e Vegapunk apenas copiaram, e pode ser até que exista algum parentesco entre eles. Nessa mesma história de capas podemos encontrar várias das tecnologias do Vegapunk, assim como os sapatos desses robôs espaciais, que parecem muito com os sapatos que os Mugiwaras estão agora e que são sapatos Dom que o Vegapunk cita no futuro. Eles se parecem demais, olha isso. Mas o que pra nós tá ficando bem claro é que esses robôs nada mais são do que criações do próprio Vegapunk, criados como robôs piratas para pesquisar e coletar informações sobre as civilizações antigas da Lua. Então poderíamos assumir que Vegapunk tem interesse na Lua e em descobrir ainda mais sobre esse passado. Afinal, as raças com asas claramente faziam parte do reino antigo, pois as imagens da Lua já mostravam a tecnologia, isso há 900 anos atrás ou até mais, já que as raças de asas viviam naquele lugar, esgotaram seus recursos e desceram para a Terra. Vegapunk tem conhecimento adquirido dos livros de Ohara, e se ele conhece termos sobre o reino antigo, conhece também detalhes sobre a Lua, e tudo tá se conectando. Voltando ao flashback, os gigantes de Elbaf acabam levando os livros de Ohara, e algumas páginas à frente descobrimos quem foi que ordenou isso. Mas o mais importante agora é o encontro absolutamente surpreendente entre Dragon e Vegapunk 22 anos atrás, meses após a destruição de Ohara. Dragon aparece diante de Vegapunk conversando como quem já conhece há muito tempo, deixando claro que não era o primeiro encontro entre ambos. E algo interessante é que Dragon menciona já ter chamado Vegapunk para o seu exército de guerreiros da liberdade, e ele acabou recusando. E o motivo era bem óbvio: como Vegapunk iria desenvolver a sua inteligência e tecnologia sem os recursos necessários? Dragon não poderia oferecer isso para ele naquele momento. Mas de qualquer maneira, o que é mais importante aqui é que alguém repleto de bandagem fez os gigantes levarem aqueles livros para que o tesouro de Ohara não fosse perdido, e claro, esse indivíduo era ninguém mais ninguém menos que Jaguar de Só. Ele tá vivo e preservou o sonho de Ohara e de Robin em Elbaf. No capítulo 397, quando o Aokiji congelou o Só, ele usou uma técnica chamada Cápsula do Tempo de Gelo. A Cápsula do Tempo é um objeto do mundo real, de coisas mantidas dentro de uma cápsula como meio de comunicação entre as pessoas, arqueólogos e historiadores para o futuro. E isso é muito interessante porque o Oda já estava planejando isso há todo esse tempo, usando essa própria referência no ataque do Aokiji. Mas quem salvou o Só e quem derreteu o gelo naquele momento a gente só vai acabar descobrindo em Elbaf mesmo quando a gente reencontrar com ele. Mas enfim, a gente espera ansiosamente pelo reencontro entre Só e Robin, e será uma das cenas mais emocionantes do mangá com toda certeza. Então a conversa entre Vegapunk e Dragon continua, e tem uma coisa muito importante que eu gostaria de lembrá-los. Oda nessa página respondeu mais uma pergunta. Há muito tempo em um Vivrecard descobrimos que algum evento aconteceu entre a morte de Roger e o nascimento do Luffy que fez Dragon criar o exército revolucionário e fazer a tatuagem no seu rosto. Já que no flashback da morte do Roger ele estava sem essa tatuagem, e aqui nós descobrimos. O acontecimento foi a destruição de Ohara, que revoltou de uma vez por todas Monkey D. Dragon. Outro detalhe é que enquanto eles conversam, Vegapunk já tinha mencionado que existem boas pessoas dentro da organização do governo mundial, e principalmente na marinha, e que Dragon não perdesse o tal objetivo. Analisando bem esse objetivo, eu quero citar uma cena em que Koala fala sobre a intenção do exército revolucionário. De acordo com eles, o problema no mundo não é o sistema do governo em si, mas sim aqueles que estão controlando esse sistema. Ou seja, Dragon não quer desmantelar o mundo como um todo, nem a sua estrutura, mas sim tirar aqueles que estão o controlando. E se você quer saber mais qual é esse tal objetivo e qual é o plano entre Vegapunk e Dragon,
Dragon, assistam esse vídeo. Cara, nesse vídeo aí a gente desvendou muita coisa que estão acontecendo nos capítulos atuais, vocês vão gostar demais, vejam esse vídeo. E agora o detalhe mais importante, o que será que Dragon também sabe sobre o século perdido? Porque tem duas coisas muito vivas nesse diálogo que saltaram aos meus olhos. A primeira, o nome do antigo exército era Guerreiros de Liberdade, e esse nome não é por acaso o título do Nika, o Guerreiro de Libertação. E outra coisa importante, o Dragon diz o seguinte: apenas me observe, Vegapunk, eu vou mudar o mundo. King, que era um lunariano, esperava por Joy Boy e reza a lenda antiga que Joy Boy voltaria e mudaria o mundo. Agora olhem todas essas ligações entre Dragon e Nika. Claramente Dragon tem um conhecimento sobre Joy Boy ou ouviu a sua lenda em algum lugar e acabou se cativando por ela e criando a sua revolta. Ademais, observem um símbolo que leva a sua tatuagem que tá na sua perna nesse momento. Esse símbolo é mais ou menos como o símbolo dos antigos Guerreiros de Liberdade e aparentemente Dragon escolheu tatuar no seu olho. Acontece que esse tipo de tatuagem aparece de uma forma muito curiosa nos Guerreiros do Céu Shandorianos como Kalgara e Wiper. E o sábio ancião de Shandora tinha um chapéu de cachorro, assim como Garp, que é pai de Dragon, e os seres de asas vieram da lua. Então tá tudo se conectando ao reino antigo e os lunarianos esperavam por Joy Boy, fora que o filho do Dragon é literalmente o Joy Boy agora. Seria esse um símbolo relacionado ao Nika no passado? Talvez o Nika, que provavelmente era um lunariano, carregava essa tatuagem no seu corpo, assim como Kalgara e como Wiper? A gente deixa esse questionamento pra vocês. E de acordo com Vegapunk, naquele mesmo ano, Dragon cria o Exército Revolucionário e se torna o homem mais procurado em todo o mundo e abalando tudo até hoje. Os próprios Mugiwaras traçam os paralelos que nós traçamos ao ler esse capítulo. Vegapunk, Dragon, Kuma e Elbaf. Tudo convergiu de uma forma inexplicável e já tá até chato dizer que o Oda é absolutamente genial, né? Ohara, Dr. Clover e todos os estudiosos, sua grande jornada e o conhecimento levaram ao desejo de aprender a história da Robin. Então ela se junta ao garoto da profecia, que é o Luffy. A curiosidade e o desejo do Dr. Vegapunk de conhecer a história e a pesquisa também se convergiu aqui, e a decisão de Dragon de criar um exército revolucionário em preparação para lutar contra o governo também acontece nesse momento. Observem isso, tá se formando algo como uma revolta completa em um exército absurdo contra o governo mundial. Nika, a vontade de Ohara, os revolucionários, os gigantes que são o maior exército do mundo, as coisas estão ficando cada vez mais quentes. E então vemos uma imagem da biblioteca de Elbaf, onde Só tá lá, vivo, completamente coberto por bandagens. E uma coisa que nos perguntamos é, será que Só é o tal cara com a cicatriz de queimadura? Afinal, Kid estava procurando por ele e foi parar justamente em Elbaf. E esse homem de cicatriz parece saber algo sobre os Poneglyph, já que Kid lembrou-se dele quando pegou as cópias dos Red Poneglyphs. Mas continuando no capítulo em si, Vegapunk conclui essa conversa dizendo que sabe absolutamente tudo sobre os livros de Ohara e que ainda por cima continuou as pesquisas e os segredos do mundo, todos eles estão na cabeça do velho cientista, e isso é absurdo. Essa é realmente a razão pela qual o governo provavelmente mandou que Vegapunk fosse morto, e ele já entregou o SSG pra eles, logo ele já não serve mais e carrega um grande segredo. Robin finalmente percebe que o tal líder dos gigantes era Só, e ela chora com um sorriso no rosto, e sinceramente essa cena foi muito bonita. Robin tem direito ao legado do conhecimento de Ohara, e ela pode querer revelar essa verdade por si mesma, mas eu não vejo que há problema nenhum em manter uma cópia para que esses esforços não sejam perdidos. Então o que será que Vegapunk vai fazer com todo esse conhecimento e como ele vai passar isso pros Mugiwaras, já que no fim dessa cena ele leva os Mugiwaras para mostrar algo para eles? Será que é essa tal máquina que ele viu do passado? Bom, a gente vai continuar teorizando sobre isso aqui no canal e vocês não perdem por esperar. E então nas últimas páginas do capítulo, voltamos ao grupo do Luffy e eles ainda estão tentando interagir com o tal robô da antiguidade, e quando o Luffy se aproxima demais, começa a sair uma energia daquele robô e Luffy acaba sendo afastado dele, e isso é porque Vegapunk se teletransporta de uma maneira errada até o grupo do Luffy. E é engraçado como ele usa a palavra Quasar no fim das frases, assim como o Yoi e o Diamond do Marco e no Neptune. E Quasar é a designação para quasares ou quasares, que são objetos astronômicos muito longe da Terra e que é uma região gasosa de alta temperatura em torno de um buraco negro emitindo luz e raios. Então Luffy e Vegapunk finalmente se encontram e Vegapunk já sabia que alguma hora o filho do Dragon iria aparecer diante dele. E isso é muito curioso, né não? Bonnie também tá diante de quem ela buscava vingança e já se prepara para atacá-lo, mas antes de qualquer coisa, enquanto Vegapunk tenta explicar a tecnologia de sapatos Dom dele, Luffy e Chopper saem voando pelo céu e finalmente vemos a aparência real do cientista, e a semelhança entre ele e Einstein é muito clara. Vegapunk é praticamente uma caricatura do Einstein no mundo de One Piece, e essa maçã na cabeça dele também lembra muito o Isaac Newton. E essa semelhança não é à toa apenas pela aparência, já que o próprio Einstein é famoso pela teoria da relatividade do tecido entre o espaço-tempo e a gravidade. E a gente viu o Vegapunk falar sobre isso no momento do seu teletransporte. E tem diversos outros mistérios que a gente ainda vai citar desse capítulo no vídeo que vai sair ainda esse fim de semana, que é a parte 2 daquela grande teoria que a gente tá trazendo pra vocês, e aguardem porque esse vídeo vai ser incrível.
E é com isso que encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere nossa descrição com o Discord do canal, com o nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!